Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos começar agora a nossa transmissão ao vivo. Esperar um pouquinho. Começou. Márcio já entrou, tá entrando a Cláudia. Legal. Pô, de novo o Serginho, direto da Itália. Sebastião, meu amigo. Vou trazer aqui já o meu amigo Márcio para ir participando junto com a gente. Tudo bem, Rô? Ei, Álvaro, carioca de plantão. E aí, chegou meu amigo. Marcinho, vamos esperar só mais um pouquinho para o pessoal entrar, que a gente marcou às 4, né? E aí, o perfume foi bom mesmo? Passei meu perfume aqui, você também? Passei também, ó. Passei, peguei um vinhozinho, que para mim é ocasião de festa essa, um encontro com você e essa turma bacana que a gente vai falar, é uma festa, E praticamente. aí, atrás já tem um painel da arte que você faz, né? É para esconder a bagunça da casa lá atrás, né? Então eu ponho o painel aqui, ninguém fica vendo que lá atrás está uma bagunceira. Serve para isso É, também. papel serve. Ai, tudo bem, Dimara? A Sheila entrou. Regina. Regina Reife, sua irmã? É minha mãe, é Ah, minha sua mãe. mãe, que Eba! linda! Ai, agora nós vamos ter que É caprichar sensacional, olha muito, que legal. Márcio. É, Vamos ter que caprichar muito. e responsa minha também, né? Não posso desapontar minha mãe, né? Ah, nunca. Ela deve ter muito orgulho de você. Mãe, já viu, né? Oi, Grace, sua linda, tudo bom? A galera tá entrando, aí a gente já vai começar. Entrou Renato, Rose. Tá todo mundo pontual aí. Como é 4 horas ainda, vamos esperar só um pouquinho, né, Márcio? Sim, lógico. Dá para a gente ir vendo quem chegou aí, né? Bom, Oi, tem uns amigos Grace, meus que saudade entrariam também. também. Saudade também, linda. Esse painel seu aí atrás, você fez em algum evento? Não, eu sempre uso os meus ensaios, normalmente eu faço mais no meu quarto, eu boto um papelzão na parede e ali tem uma parede grande, eu desenho diretamente na parede. Mas isso aqui é quando eu tenho que fazer estudos, então esse painel é só para estudos mesmo. Ah, Estudo de linguagem, então eu estou aqui, às vezes acabo de falar com um cliente, já foi um flip chart, né? Mas aqui ele está na função de esconder a bagunça tudo bem, e Oswaldo? dar um Entrou fundinho. Carol. Olha, tem até arquiteto aqui. Paulinho. Carol da IBM. Legal. A galera tá entrando. Acho que eu já vou te apresentando, né, Márcio? Para respeitar aí quem já chegou, né? Daqui a pouco a galera vai entrando mais. Mas é um prazer enorme estar aqui com você, Márcio. O Márcio é uma pessoa que eu conheci através de uma conexão do universo, viu, Márcio? Porque eu estava precisando de um facilitador gráfico para fazer um trabalho com o cliente. E aí tem um grupo nosso que chama The Tribe, que só tem gente boa lá. E eu perguntei, o primeiro nome que me deram foi o Márcio. E aí a gente acabou se conectando. Então, o Márcio, vocês vão conhecer um pouquinho mais dele, do trabalho que ele faz, da história que ele tem. Ele tem muita coisa para compartilhar com a gente. E para mim é um prazer enorme ter você junto com a gente nessa jornada, viu, Márcio? Então, vou deixar a bola um pouquinho com você para você se apresentar. Olha, eu também estou muito feliz. Eu acho que concordo com você que é um desses encontros do universo, né? Como você disse, foi maravilhosa a nossa experiência trabalhando juntos, no projeto que nós trabalhamos. E eu tenho certeza absoluta que esse papo vai ser muito gostoso, incluindo as pessoas que já fica aqui o convite para elas também se manifestarem, darem opinião, fazerem perguntas. Isso aqui tem que ser
né, um bate-papo que nos envolva a todos numa questão que eu acho que é muito oportuna, que é essa coisa das transições de carreira, nas mudanças, e quanto, de repente, também a pandemia pode estar instigando isso, né? Bom, em linhas gerais, eu sou facilitador gráfico, hoje, né, depois de muitas mudanças de carreira, e o meu trabalho é registrar conteúdos gerados em eventos por equipes, reuniões, palestras, enfim, tudo que se possa construir junto, eu dou vida para as ideias desenhando, né? Desenhando, usando o pensamento visual como uma solução integradora. Esse é o meu trabalho hoje. Quando a gente estava pensando, eu chamei o Márcio, né, para fazer essa live, falei, Márcio, vamos pensar num tema, né? E o nosso tema, a gente está começando assim, sempre IC, né? Falei, você pode preencher. E ele deu esse tema, que é, e se eu mudasse de profissão muitas vezes na vida? E eu achei o máximo, Márcio, quando você trouxe esse tema, porque muitos de nós, quando nasce, quando vai crescendo, procurando a sua profissão, a gente tem aquela coisa, aquele paradigma que a gente tem que trabalhar, estudar, fazer uma carreira naquilo que a gente estudou, então a gente acaba seguindo e parece que quando a gente sai de rumo, a gente está fazendo, eu pelo menos, né, aquela sensação, será que eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Como que vai ser isso? Então, acho que você tem bastante história para contar para a gente com relação a esse tema de mudar de profissão várias vezes, né? E a gente vai querer ouvir tudo aquilo que você tem para contar para a gente disso aí. Uma coisa que eu andei pensando, né? Falei, poxa, a gente está nessa crise agora, né, Márcio? Acho que tem muita gente agora parando para pensar e agora? Será que eu vou continuar onde eu estou? Será que eu vou ter que mudar? O que eu sei fazer que eu posso investir em mim? Você passou por isso? Você passou por essa fase da crise? Eu acho que a crise tem essa grande função de abrir um espaço para o novo, né? Porque quando a crise nos tira de uma trilha pré-estabelecida, de um caminho possível, provável que a gente levaria. E as minhas grandes mudanças na vida, Ana, surgiram a partir de crises, né? A primeira grande mudança que eu fiz na vida foi em 1990, olha que faz tempo, com o Plano Collor. Eu era um advogado recém-formado, me formei em Direito na USP, fiz pós-graduação, tinha uma carreira, um início de carreira muito promissor, assim, porque eu era muito bem remunerado, trabalhava numa empresa, fazia análise de contratos internacionais. Uma vida, aparentemente, né, que qualquer pessoa diria, nossa, o cara é feliz. Mas eu confesso para você que eu tinha feito direito porque eu sempre fui apaixonado por humanas e não sabia exatamente o que fazer, então eu falei, vou prestar direito, e acabei entrando na USP, eu não imaginava que eu fosse entrar aquele ano. Falei, bom, já que eu estou aqui, eu vou fazer, e acabei ficando, fiz a faculdade toda. Me encantei com várias coisas, né? Tive a oportunidade de ver assuntos muito interessantes, contato com professores maravilhosos, mas eu confesso que no final de 3 anos trabalhando, né, foi o período que eu fiz a pós-graduação, eu continuei trabalhando com direito nessa empresa, eu percebia que eu estava por ali muito por conta do salário, e não era por conta de uma felicidade, sabe, de uma satisfação. E quando veio o Plano Collor, que deixou todo o mercado também em pandemônio, quem é da época lembra disso, né? O Collor tirou de circulação todo o dinheiro. Era uma experiência muito parecida com o que a gente está tendo agora, de uma disrupção muito grande. E eu aproveitei essa oportunidade, houve um plano de demissão voluntária na empresa, e eu entrei nesse plano. E achei que ia ser um momento perfeito. Assim, eu não sabia exatamente o que faria, né? Mas eu sabia que eu não era feliz fazendo aquilo. E aí eu tirei um tempinho, fui fazer um passeio na Europa e tal, e aos poucos eu fui
descobrindo, né, fui me percebendo quais eram esses movimentos que estavam ocorrendo internamente, que a gente normalmente não escuta, porque a gente está tão nessa pilha do dia a dia que não dá atenção para pequenos movimentos internos. Então, eu acho que a primeira grande transformação foi quando eu deixei o direito e falei, eu não quero mais trabalhar com isso, começo de carreira e tudo, e então veio por conta de uma crise. E depois a gente vai falar mais sobre isso, mas 2008 também foi aquela outra crise grande que nós tivemos. Eu tive uma outra oportunidade assim de sair de uma empresa com uma grana suficiente para me dar mais um sabáticozinho e falar, o que eu quero fazer da vida que me dê prazer, né, e propósito e tal. Mas, então eu acho que sim, a crise é perfeita para a gente repensar, e eu acho que muita gente está fazendo isso, né? Nós estamos tendo uma experiência, tenho ouvido muito, participado de muitas lives, e as pessoas têm dito muito quanto essa questão delas saírem da rotina tem as levado a pensar se realmente elas se querem trabalhar, voltar a trabalhar fisicamente na empresa, se elas vão negociar part-time em casa, ou se de repente o negócio delas não é ir morar num outro lugar, como muitas famílias decidiam, falaram, não, quero, a partir dessa experiência de estar mais com a minha família, eu quero continuar com essa experiência e talvez não queira mais voltar para o tipo de atividade que eu tinha antes. Então, acho que a gente tem muito para falar aí nessa... Eu acho que essa coragem de você mudar de rumo, né? Assim, você está numa profissão, está fazendo algo que está te remunerando bem, né? Está te dando um certo conforto, e tomar essa decisão de mudança, né? É muito complicado, né? Não é para qualquer um. A gente repensa muitas vezes porque a gente mora aqui no Brasil. E aqui não é fácil você ter um salário, uma empresa que te reconhece, que você tem benefício, é uma decisão difícil, né? Eu lembro que eu estava fazendo um curso de inglês e um diretor, o diretor da escola lá no Canadá, ele disse que ele já tinha mudado de país, ele já tinha morado, acho que pelo menos em uns 10, 15 países, né? E assim, eu achei isso o máximo quando eu fui lá, porque assim, a gente, para pensar em mudar de país, é raro você encontrar alguém que, poxa, vou mudar de país, vou levar minha família. Então a gente tem aquela coisa de ficar onde a gente está, né? E realmente, quando você tem a crise, aí você, às vezes, é pego de surpresa e você tem que mudar, ou você se coloca para pensar em tudo isso que você falou, né? Porque você está lá na tua carreira tudo e você está construindo esse avião em pleno voo, né? Você não dá para parar a tua carreira, parar a sua vida, deixar de ganhar dinheiro e não dá para parar tudo, né? Como que você faz? O que você fez para construir isso daí com tudo andando ao mesmo tempo? Bom, eu acho que isso é uma questão, é um tópico muito interessante da gente tocar, porque quando a gente muda de carreira, na verdade a gente está transitando por uma seara nova e todo começo gera insegurança, né? Tem uma curva de aprendizagem aí que no começo a gente tem que aprender muito e a gente não tem essa segurança. Eu retomo essa minha primeira grande mudança de carreira para ilustrar, né? Quando eu voltei da Europa, na época, larguei o direito, eu pensei que gostaria de experimentar ser redator publicitário, porque eu sempre gostei muito de escrever, escrevo desde pequeno, em casa o meu pai incentivava a gente a escrever, tanto que a gente, para ganhar toda semana, para ganhar um dinheirinho, a gente tinha que fazer uma redação, ele dava o tema, a gente tinha que fazer uma redação e entregar a redação para ele para poder receber esse dinheiro. Então eu gostava muito de escrever, lia muitos cronistas, fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, então eu tinha inglês, eu sempre li muito jornal, eu acabei entrando na faculdade, assim, eu acho que por conta disso, de escrever mais ou menos bem, de falar o inglês, que eu tinha morado no exterior e tal, mas eu não imagina, eu queria tentar uma carreira na propaganda. E aí os meus amigos diziam, Márcio, olha, para você entrar na propaganda, você tem que começar como estagiário.
e nenhuma empresa vai te dar um estágio se você não estiver ligado a uma faculdade. Então, como é que você vai entrar? Você não tem. Você não tem ninguém, você não é filho de um publicitário que você possa, de repente, né, te indicar, te dê guarida esse começo de profissão, você não tem portfólio, você não tem nada, é impossível. E a gente, é aquela história, né? Tem aquele Cocteau que diz que, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? Um ditado que diz isso. Eu não sabia que era impossível. Assim, eu não tinha consciência de que realmente era uma coisa muito difícil. E o fato é que eu consegui me juntar a uma agência pequena de propaganda. Tinha um amigo meu que trabalhava lá. Eu falei, você não deixa eu ficar aí? Era uma agência muito pequena, eu fico ali junto. Os donos nem precisam saber que eu estou por aqui e tal. E eu acredito que isso aconteceu. E aí eu fiquei por ali, acompanhando o dia a dia da agência. E em um determinado momento, esse meu amigo pediu as contas da agência. Aí eles ficaram vendidos, porque não tinha ninguém que tivesse uma vivência daquelas contas que estavam, ficaram, de repente, órfãs. E eu falei, não, eu estou aqui junto, mas quem é você? Não, eu sou um cara, sou amigo do Altevo, desse meu amigo, e eu tenho acompanhado, e eu assim, eu ajudei a fazer isso, esse texto fui eu que fiz. Foi você que fez? Foi eu que fiz. Mas você consegue continuar fazendo isso? Falei, olha, eu consigo. Eu vou fazer. E assim eu consegui meu primeiro emprego na propaganda, né, que tive a condição de sair dali com com um portfólio mínimo. Mas aí eu toco nisso que você disse, né? Eu era um impostor, imagina, não tinha feito faculdade. Eu era redator. O diretor de arte que trabalhava comigo sabia que eu não tinha feito faculdade, que eu era, ele inclusive olhava com muito maus olhos assim, a minha presença ali, porque ele achava que eu era um paraquedista, e era mesmo, de fato, um paraquedista, né? Mas o fato é que aí a gente vai construindo, como você diz, um avião em pleno voo, né? Você tem que ir lidando com a aprendizagem e enquanto você está trabalhando, né? Eu até gosto muito de uma frase que a Rafa Capai, que é uma inspiradora, né, de empreendedores, ela diz assim, fake it until you make it. Então, faz de conta que você sabe até que você... Finge que você sabe até que você vá saber mesmo, né? Então, eu acho que, sim, é verdade. Eu acho que no primeiro... Todo começo, enquanto a gente está tateando uma profissão nova, a gente tem que fingir que é profissional. Porque aos poucos a gente vai ser, né? Mas, no primeiro momento, dá muita insegurança e a gente se sente um embuste mesmo, um impostor. Você fica tentando empurrar com a barriga até que descubram que você, na verdade, está ali enganando. É o primeiro pulo, né? De direito, de advogado, né? Doutor Márcio, que eu fiquei até imaginando você no direito, né? Aquela coisa de gravar, direito, advogado de gravatinha, aquele ambiente super formal, aí você vai para a publicidade, né? Esse foi o seu primeiro passo, né? Mas eu sei, já te conheço, já sei um pouquinho da sua história e sei que você deu outros pulos aí, Márcio. Eu fiz carreira depois na propaganda, né? Meus últimos 10 anos de carreira, eu trabalhei, 7 anos de carreira, eu trabalhei no 8. Trabalhei no Grupo Fischer América, que era um grupo muito, muito grande, muito empreendedor, que tinha agências em diversos lugares do mundo. E eu dividia, né, o gerenciamento da criação com o Carlos Rodrigues, que era um parceiro querido também. Nós tínhamos o Helder de Castro, que era o nosso diretor de criação, um cara inspirador, sensacional. Eu adorava fazer isso, tanto que eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu era apaixonado por criar, eu gostava muito daquela experiência. Mas o fato é que nós tivemos, interessante, né, dessas coisas que a gente vive no ambiente corporativo. No ano 2007, houve um cisma, sabe? Uma parte da agência, de uma hora para outra, criou uma outra experiência, uma outra estrutura, e eu tinha muitos amigos queridos ali no meio daquele grupo que se foi. E, num certo sentido, isso... Sabe quando você se sente
desencantado com uma experiência. Eu me senti, me calou fundo mesmo, porque eu tinha, se uma das coisas que não poderia ser colocada em xeque eram as relações que eu tinha construído ali, numa agência que tinha sido super pequenininha, começou numa salinha da Fischer América, que era um prédio enorme ali na Granja Julieta, e com um ano depois já estava em Alphaville, com um andar, e tivemos vários andares ao longo da minha experiência lá. Enfim, foi um time de criação que devia ter umas 25, 30 pessoas. Enfim, nós conseguimos um grande resultado construindo uma história que eu aprecio até hoje como essencial, que é amizade, a diversão no trabalho, sabe? O companheirismo, a diversão eu acho que é fundamental. Você se divertir, você rir das bobagens, e ter essa confiança. Quando eu perdi a confiança, quebrou o encanto, sabe? E ali, no começo de 2008, com a crise, eu tive mais uma chance de sair numa boiada dessa de plano de demissão voluntário, né, com a crise de 2008. E mais uma vez a crise estava ali, empurrando, né, para uma decisão diferente. Agora, eu vou deixar para o próximo capítulo, vou passar a conversa para você de volta, mas pode dizer que eu larguei o direito para ser comediante stand-up. Isso eu acho que é uma das coisas impactantes. Aí você vai falar, Márcio, mas já que você começou a falar nisso, então fala mais um pouquinho. Tá bom, então eu falo. Eu adorava, eu assistia o Seinfeld na televisão, eu gostava muito do Woody Allen, dos textos assim de um humor cotidiano, de um humor conectado, um humor inteligente. E escrevia, né, como redator publicitário, eu escrevia muitos textos assim para as campanhas que a gente tinha para as intervenções de ativação, sempre tinha alguma coisa teatral e eu fazia os textos de humor. E aí eu falei, eu vou arriscar e vou fazer isso. E aí montei com um grupo um show chamado As Comédias de Todos Nós. Porque a ideia era que a gente falasse sobre as mazelas cotidianas sob a ótica do humor, né? Que a gente pudesse ver o quanto nonsense nós somos na vida. E ali era um espaço democrático, sabe? Era um espaço em que todos os humoristas que estavam querendo se lançar no mercado, isso era 2007, ou seja, era o comecinho do humor, tinha o Clube da Comédia Stand-Up, comédia ao vivo, eram os dois únicos shows que existiam, que também tinham acabado de começar. E aí nós montamos esse show democrático, e por ali passaram muitos humoristas que depois fizeram sucesso. Sabe? Um dia desse eu até estava na risadaria e uma das meninas, das humoristas brilhantes, que é a Carol Zócoli, estava ali, me viu e falou, putz, eu tenho que reconhecer aqui o Márcio, que me deu a primeira oportunidade no humor, lá no Mr. Blues, que era as comédias de todos nós. Então eu tive essa experiência, né, com humor, viajei, fiz shows no Brasil, não posso dizer que eu seja um bom humorista, assim, eu escrevia humor, eu me sentia... Mais uma vez eu me sentia um cara fake, né? Um embuster, assim. A maioria das pessoas ali tinha um pé no teatro, né? Já tinha uma carreira construída ali. Eu era um publicitário, mas parecia alguém querendo ganhar dinheiro com a experiência, mas dinheiro mesmo não foi uma coisa que nós ganhamos, era um começo. Ali a gente conseguia no máximo sobreviver, e muito mal, fazendo humor e dando os primeiros passos no stand-up no Brasil, né? Passaram lá todos esses grandes nomes, o Rafinha Bastos, o Danilo Gentili, a Marcela Leal, o Marcelo Mansell, o Márcio Ribeiro, todo mundo passou lá no nosso show. Então foi o Maurício Meirelles, que hoje também é um sucesso, um dos maiores humoristas aí que a gente né, acompanha. Ele começou, o primeiro grupo que ele fez parte foi nas Comédias de Todos Nós, que depois virou Confraria da Comédia. Eles não, precisamos de um nome mais comercial, então virou Confraria da Comédia. Mas então, é um publicitário que virou comediante, então essa é outra parte da história, né? E aí fiquei uns 3 anos com isso, mas aí depois eu conto mais. Fala aí agora. Não, assim, eu estou falando. Você contando a sua história, toda essa trajetória profissional, quer dizer, assim, de direito, que tem gente que entrou agora, né? Só para dar uma recapitulada, que você saiu de
de advogado para publicitário, e agora está no stand-up. Ainda tem mais coisa por vir aí, né, Márcio? E aí eu fico pensando que a vida, às vezes, a nossa vida profissional, ou ela tem uma linha, né? E às vezes é um pouquinho subindo, que eu tenho uma carreira, ou às vezes tem gente que prefere ficar onde está, né? A sua carreira, para mim, acho que ela tem um desenho meio, assim, bem diferente, assim, mas divertido, né? Onde você gera muita aprendizagem, muita conexão. Essa imagem que eu estou fazendo dessa sua história e que eu acho muito bacana, porque se tem uma coisa que a gente tem certeza é que a gente tem uma vida só aqui na Terra, nesse momento. Tem gente que acredita na segunda vida, mas é outro capítulo, né? Vamos dizer assim, mas a gente tem uma vida só aqui. E também a gente tem tempo, nosso tempo, como ontem mesmo ouviu, nosso tempo é democrático, né? Igual para todo mundo. Então, quando você faz as suas escolhas, né? E eu percebi já no que você está contando, a escolha que você fez foi em direção a se conectar com as pessoas, ter uma conexão verdadeira, de confiança, né? Realmente usando o coração, né? Naquilo que você faz, e ser feliz, né? E saber que você está se divertindo trabalhando, acima de tudo. Talvez esse seja o mote, o pano de fundo para essas suas mudanças, porque, na verdade, é quem você é a sua essência, é essa leitura que eu estou fazendo. E estou aprendendo bastante, mas, assim, me fala uma coisa assim, uma coisa que eu penso, né? Eu também fiz essa transição de carreira, né? Não tanto tão, assim, corajosa quanto você, mas, assim, como que você vê isso hoje, né? Tem gente que está na empresa há muito tempo, né? Está lá há 30 anos e pensa, poxa, agora eu vou sair, vou me aposentar. Tem uma palavra que eu estou adorando ultimamente, que é desaposentadoria e anticarreira, né? São duas palavras que eu estou achando o máximo, né? Porque a gente confunde emprego com trabalho e vem aquela coisa de, não, peraí, mas não vou conseguir trabalhar em mais nada depois que eu sair daqui, porque tem o preconceito da idade. Como que você vê esse negócio de preconceito de idade, achar que, poxa, eu fiquei 30 anos lá, 20 anos lá, e agora? Será que vai ter campo para mim? As pessoas vão me aceitar? Eu vou conseguir, de fato, um trabalho bacana, onde eu consiga me divertir e ser feliz? Continuar sendo feliz? Olha, você tocou num ponto que é um ponto muito inquietante, mas que me veio um alento muito bacana essa semana. Eu tenho assistido muitas lives, sabe, nesse período de quarentena, porque tem sido a oportunidade de participar de conversas de bar, essas conversas de sala que a gente tem com amigos queridos, e conhecendo, né, um outro lado de muitas pessoas que a gente admira. Então, eu tenho participado de muitas lives, assim, muito mais assistindo, claro, não fazendo poucas lives, mas eu tenho assistido muitas lives e tem sido muito divertido. Essa semana, eu vi uma live com o Luiz Arrobas, que é um grande headhunter no Brasil, e ele falou coisas muito bacanas a respeito dessa questão, inclusive. Alguém perguntou, falou, puxa, como é que está o mercado, então, para as pessoas mais velhas hoje, você que é um headhunter? Ele falou, olha, nos Estados Unidos existe uma lei que proíbe que você pergunte para o candidato ou que se coloque no currículo a idade da pessoa. Eu falei, eu acho incrível isso. Tem uma lei, porque o cara não pode ser avaliado pela idade. A idade ela não pode ser considerada um óbice, um empecilho a uma contratação. Interessante isso, né? E que ele disse também que tem, em muitos processos de contratação, as pessoas estão buscando exatamente pessoas mais maduras, porque os jovens eles têm uma característica muito instável, eles ficam muito pouco tempo na empresa, e alguns projetos precisam de um processo de maturação, precisam de alguém que esteja interessado, disponível para participar desse movimento durante toda a jornada. E isso gera uma grande insegurança nos contratantes, porque os jovens eles não têm essa paciência, né? Quer dizer, eu digo,
jovens somos todos, mas eu estou dizendo, quem está começando agora no mercado de trabalho, né? Geração Z, YZ, né? Eu já te perdi até a nomenclatura, mas quer dizer, essa turma mais recente no mercado de trabalho, eles não têm muita paciência mesmo, não, sabe? Qualquer pequena sedução, eles abrem mão do que eles estão fazendo e vão para o. Ouvem o canto da sereia. Então está havendo uma grande valorização pela maturidade. E quando a gente fala em soft skills, se nós mais velhos soubermos lidar com uma questão que pode ser um apego a coisas que a gente aprendeu e não quer abrir mão delas, isso que pode representar um envelhecimento, se a gente conseguir abrir mão disso e estiver aberto para o novo, a gente tem o melhor dos mundos, porque a gente vai incorporar tudo que de bom está rolando aí, dos processos ágeis, né, dos trabalhos colaborativos, tanta coisa boa, né, da falta de controle, né, aquela coisa comando e controle caindo totalmente em desuso, né? As pessoas hoje tendo autonomia, responsabilidade cada vez mais, os squads, né? As experiências de trabalho são muito mais autônomas, são enxutas. Se a gente estiver disposto a viver essa experiência, abrir mão do que a gente sabia ou aprendeu, nós seremos perfeitos, porque nós temos já muita história, né? Tudo que a gente viveu na vida serve essa multiplicidade de experiências e de visão e divisões podem dar soluções muito interessantes e muito sábias até, eu diria, né? Em muitos dos casos. Então, eu vejo com bons olhos. Eu tive fazendo registro gráfico durante um tempo agora por Mature Jobs também, que é do Morris, uma plataforma que o Morris Litvak criou para criar oportunidades para as pessoas com mais de 50 anos, mas que no meio do processo ele mesmo percebeu que ele falou, os matures hoje não estão só interessados em voltar para a empresa, eles estão interessados em, de repente, fazer alguma coisa que eles nunca tiveram a chance de fazer, porque hoje, com a internet, você consegue divulgar uma coisa que você faça bem e qualquer pessoa pode comprar o que a gente chama de long tail, né? Sempre vai ter, por um número, que seja um número pequeno de pessoas interessadas naquilo exato que você tem para oferecer, vai haver esse mercado. Então, os matures estão interessados em fazer coisas que efetivamente lhes falem ao coração, né? Que eles estão dispostos a falar, por alguém que fala francês, sempre falou bem a vida toda, por que não pode ser um empreendedor, né, e ter os seus alunos de francês, investir nisso, ou um instrumento que você toque, ou fazer um bordado e você vai dar aula de bordado, qualquer coisa que você faça bem tem um valor. E se a gente olha para isso, a gente tem como não só ser feliz fazendo uma coisa que gratifique, mas também entregando para o mercado, às vezes, uma coisa que só a gente é capaz de entregar, né? Porque só a gente tem aquele amor, a gente tem aquela experiência que a gente teve. Então, eu vejo com muitos bons olhos assim as oportunidades para as pessoas mais velhas se realizarem. Então, nunca é tarde, muito pelo contrário. Eu acho a grande oportunidade dessa pandemia hoje, em que está todo mundo assim parando para pensar o que vamos fazer, é olhar para dentro de si com carinho e falar, o que eu gostaria de fazer mesmo? Onde eu gostaria de trabalhar? Com quem? Né? Antigamente, eu acho... a gente falava assim, eu ouvia dizer assim, né? E a minha mãe falava uma frase que era, a gente tem que dançar conforme a música, ela dizia, né? E isso, quando a gente traz para essa questão de idade, né, tem a ver com você estar sempre à frente, com uma mentalidade jovem, né? É isso que faz você não ficar velho. É o quanto a sua mente está entendendo que você continua nativa, que você continua aprendendo, que você consegue falar com um garoto de 18 anos, com uma pessoa de 60, por todo o repertório que você vai criando e pela humildade de aprender com qualquer pessoa. É isso que faz, eu acho que a gente realmente está amadurecendo enquanto pessoa, enquanto ser humano, né? E isso tem valor, né? Isso tem muito valor. Você está aberto para
o novo e para fazer diferente e fazer essa leitura do que de para onde nós estamos indo, né? Esses dias eu vi numa reportagem uma senhora de 98 anos dando aula de francês no Zoom. E eu acho que eu tenho visto vários, e com certeza deve ter muita gente aí que tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, que apanhou para usar o Zoom. E uma senhora de 98 anos que dá aula, ela diz que não lembra nem quando que ela começou a dar aula de francês, né? Diz que ela passou por tudo que é história, por guerras, por várias coisas, né, ao longo da vida dela. E ela mexendo no Zoom e dando aula de francês, eu achei assim, extremamente inspirador. E por outro lado, né, a gente vai começar a falar também mês que vem sobre isso, como que a gente consegue monetizar com aquilo que a gente tem, que às vezes é uma coisa simples. Você vê dona de casa ensinando como usa o aspirador de pó. E aí tem não sei quantas curtidas, não sei quantas pessoas estão seguindo aquilo que a dona de casa está falando, e ela está ganhando dinheiro. Ela consegue ganhar dinheiro no YouTube, tem um canal só ensinando como que você usa eletrodoméstico. Então, isso que é bacana, né? A gente saber que não importa o que você faz, se você faz com amor, se você tem prazer em ensinar e compartilhar, isso tem valor, né, Márcio? Com certeza. E eu acho que esse é o grande ganho, né? Porque cada vez mais a gente está tendo o espaço que a gente precisava há tanto tempo para fazer o que realmente nos interessa, nos importa e da maneira que a gente quer, porque, como eu disse, a internet nos permite conectar com a outra ponta, que é a necessidade, quem está interessado exatamente nisso. Então, vale muito a pena a gente, eu, por exemplo, como facilitador gráfico, eu não sou um cara que desenho bem, tenho colegas meus que são, puxa, ilustradores maravilhosos. Se o cliente estiver interessado naquele tipo de solução, eu indico, né? Eu falo, olha, fale com fulano, que ele é maravilhoso para isso. E eu, da mesma maneira, eu gosto que o meu cliente saiba que tipo de entrega eu vou fazer, né? Nós já trabalhamos juntos, você conhece um pouco o meu trabalho. Eu sou um cara que acho que o maior diferencial é eu conseguir me conectar, talvez pela minha experiência, por já ter visto muita coisa no mundo corporativo, muita coisa no mundo das equipes. Então, eu consigo enxergar os meandros, os movimentos, para fazer uma síntese. Então, o meu maior desafio é conectar o que é que está acontecendo ali e fazer uma síntese, um recorte que seja interessante para aquele público. Então, e o desenho? O desenho é instrumental, né? Eu posso fazer um homem de palitinho? Posso fazer vários palitinhos, assim, falar, aqui é o grupo reunidos para resolver esse desafio. Mas não é, para mim, a maior preocupação é dar uma solução estética, embora eu tenha cuidado e tal, né, de que o painel fique bonito, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que as pessoas possam resgatar a experiência. E, então, esse exemplo que eu dou no meu caso serve para todos nós, né? Essa senhora que dá aula de francês, a aula de francês dela vai ser totalmente diferente de muitos outros professores de francês que tem aí no mercado, porque só ela tem 98 anos, só ela viveu algumas experiências ao longo da vida que ela pode resgatar e dar sabor para essa aula, né? Trazer coisas de uma experiência concreta que ela viveu em épocas que possam ilustrar e disponibilizar essa vida para o seu aluno. Então, se ela souber fazer isso bem, se ela disser, eu amo fazer isso, e é isso que eu quero, é assim que eu quero me posicionar como professora, ela terá alunos encantados pela aula dela, e não será de outro. Será a dela, né? Isso é que eu acho que é a grande sacada, Ana. A gente acabou falando da sua quarta experiência profissional, da sua quarta mudança que você está falando agora, que é você ser facilitador gráfico também, né? Então, acho que é bom até explicar um pouquinho, porque tem gente que às vezes não sabe exatamente o trabalho que faz um facilitador gráfico, mas a gente já passou da sua carreira de direito, publicidade, stand-up comedy, e agora a gente já está no facilitador gráfico. Não sei se a gente pulou mais alguma coisa aí no meio do caminho, né, Márcio? Olha, eu acho que nós tem várias coisinhas que a gente faz como bicos, né? Eu
Eu, por exemplo, consegui tirar DRT, estava até falando com um amigo meu que é ah, o registro como ator. Eu consegui tirar um registro como ator e durante um tempo de transição eu vivia fazendo testes para comerciais de televisão. Nunca pegava nada, mas eles pagavam R$ 80 por teste. Então isso era uma carreira também. Eu ganhava dinheiro ali como um pseudo-ator fazendo teste durante um período. Mas essa transição da época da propaganda e para o que eu fui fazer hoje, também não foi uma coisa clara, não foi imediata. Eu, quando percebi que o humor que eu fazia não era exatamente o humor que eu queria, que eu gostaria de fazer, né? Porque eu era um cara mais velho, eu queria falar de assuntos que não eram exatamente os assuntos que de repente interessava aquela plateia que ia no show de stand-up no começo. Eu falei, então não é isso que eu quero fazer. Eu tenho que dar uma outra solução. Eu comecei a fazer cartoon, uma das coisas. Eu comecei a estudar sitcom, então fui fazer curso, fui fazer Escola Internacional de Cinema, fui fazer cursos com o Newton Canito no Barco, fui estudar narrativa, porque eu falei, eu quero talvez escrever, já que eu gosto de humor, eu quero escrever sitcom, quero fazer, tinha Friends, tinha coisas que a gente era apaixonado, eu falei, eu quero ser bom nisso. E, na paralela, descobri um outro humor também. Fui fazer cursos de palhaço, que é um humor muito mais... um humor vulnerável, né? Um humor muito descontraído. E me apaixonei pela palhaçaria, sabe? Eu achei que, nossa, é tudo que a gente precisa na vida. Todo mundo devia fazer um curso de palhaço. De verdade, assim. Ele te gera uma outra experiência de conexão com tudo. Foi transformador. E nesse contexto, eu desenvolvi um projeto para a educação sustentável de crianças, e era um projeto que trabalhava as comunidades periféricas, ele não tinha um interesse, não tinha um retorno nenhum, mas a gente ia em eventos, em lugares, né, menos favorecidos, e trabalhava com as crianças, e muitas vezes com os professores ou pais que estivessem ali, como é que a gente conseguia criar boas histórias juntos, criar histórias, e como é que essas histórias poderiam ser histórias sustentáveis, de tal maneira que as pessoas, que aquelas crianças, trabalhando aquelas histórias e inventando uma história juntas, pudessem perceber o seu poder de criar histórias que fossem histórias inspiradoras para o futuro do planeta, né? Então, foi um período maravilhoso, Ana. Enquanto eu não conhecia a facilitação gráfica, eu vivi esse gap, experimentando linguagem, experimentando coisas. Eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Eu adorava fazer esse programa. Esse programa, inclusive, ele cresceu tanto. Nossa História a gente Inventa era o nome desse programa, que eu desenvolvi com a Gisele Freire, que era minha companheira na época. Era um programa maravilhoso, assim, fomos fazer para empresas grandes. Eu me lembro de ter ido fazer na Volkswagen, por exemplo, para altos executivos. A nossa história era criar. Primeiro a gente discutia o que compunha uma boa história, né? E no caso das crianças, era mostrar para elas que o que compunha uma boa história era uma conexão muito grande entre o que cada um falava. Isso, elas aprenderem a respeitar o que os outros diziam, era o aspecto mais importante de uma boa história. E a gente foi fazer com adultos também, né? E aí todo mundo... A história... O mundo sustentável para o universo infantil era no universo adulto era algo diferente, mas eu até peço oportunidade para cantar aqui uma musiquinha, para vocês entenderem como é que isso se dava, né? Uma musiquinha, por exemplo, em que a gente cantava para as crianças, assim, ó, o rio está poluído e está cheio de sujeira, vamos limpar o rio, essa é a nossa brincadeira. Todo mundo cantava junto. Aí eu apontava para alguém, quando eu dizia, vou tirar do rio, a pessoa dizia, sofá, bicicleta, cada hora um falava um negócio, sapato, bicicleta não é coisa de estar lá, tá matando os peixinhos, vamos ter que ajudar. O rio tá poluído e tá cheio de sujeira. Então a gente brincando ilustrava que não era, né, que o rio tinha que ser bem cuidado, que a gente não está matando os peixinhos, está matando a natureza. Então a gente... depois eu desenhava as histórias que a gente criava, né? Então a gente criava o personagem, criava o que esse personagem queria, quais as dificuldades que ele tinha para chegar lá, e aí eu desenhava isso.
E aí eu percebi que essa coisa de desenhar construções colaborativas tinha um poder, sabe? Aí eu me interessei por facilitação gráfica. E aí fui buscar, né, quem tinha no mercado. Tinha a Mila Motomura, o Vitinho Fará, gente bacana que já estava começando a fazer, fazendo alguns anos, já tinha um estudo, já tinha um material disponível para eu mergulhar de cabeça ali e me apaixonei, né? E foi assim essa transição, mas fiquei muitos anos sem poder viver disso, né? Porque agora está tendo mercado. Durante muitos anos tinha um grande potencial, mas não tinha pessoas ainda dispostas a com frequência pagar para ter numa reunião corporativa. Aí vieram as startups e com essa coisa da prototipação, né? O desenho é uma grande prototipação. Você tem uma ideia, você pode prototipar isso com um desenho. Muitas vezes o laboratório farmacêutico queria até uma ideia de que caixa, como é que ia ser o expediente do remédio, enfim, você tinha ali condição de dar uma solução do que aquela galera estava pensando. Mas demorou muito, e eu fui muito ajudado aí por muita gente para poder sobreviver nesse período até que a coisa engrenasse. Mas, e quando a coisa parecia estar tudo já resolvida, né? Estou com bons clientes e coisa e tal, veio essa pandemia que acabaram todos os meus eventos, e já estou eu de novo agora dando soluções digitais, né, me adequando a essa nova realidade. Então eu participo de videoconferências e faço o registro visual digitalmente, quer dizer, uma outra mudança, um outro desafio. Falei demais aqui. Não, assim, só para ilustrar um pouco o trabalho que você faz, né? No evento que nós fizemos, que a gente trabalhou ideação, o Márcio fez 10 painéis lá, desenhou 10 painéis durante os 2 dias, colocando todos os projetos que tinham na empresa lá, junto com o presidente da empresa e todos os liderados. Então, foi um trabalho super bonito, ficou registrado. Hoje, né? Porque é toda a estratégia deles de 2020. Então, é incrível o que você faz, porque palavras, quando você fala alguma coisa, a pessoa ouve e ok. Mas quando você desenha o contexto e as pessoas olham aquilo lá, olha aquela história, o que ela construiu, faz toda a diferença. Então, esse trabalho que você faz é fenomenal. Ajuda a gente a melhorar o nosso lado direito do cérebro, de enxergar coisas que a gente precisa usar a nossa imaginação, né? Esse nosso pensamento criativo também. E você faz isso muito bem, de captar e conectar as pessoas, histórias, as contribuições, e as pessoas se veem lá dentro daquele desenho. Então, é bem bacana. E olha que dentro da sua trajetória aqui, para quem entrou agora mais tarde, né? O Márcio já passou de advogado para publicitário. Trabalhou no stand-up comedy, foi palhaço e agora facilitador gráfico, né? Então, assim, é uma trajetória muito bacana. E o que te orienta, assim? Qual que é o teu propósito quando você... Porque você, com certeza, faz essas escolhas porque você tem um propósito, algo muito maior do que profissão, do que aquilo que você está fazendo. Deve estar norteado por algo, né, na sua vida que te engrandece. O que seria isso, Márcio? Olha, eu acho, Ana, que o meu maior propósito é não ter medo da segunda-feira, sabe? Você não enxergar que, ai meu Deus do céu, acabou minha felicidade, fantástico, tá na televisão e agora a segunda-feira está presente. Não é essa experiência. A última vez que eu vivi isso foi quando eu era advogado ainda, no começo de carreira, em que eu ganhava muito bem, mas eu não era feliz. E desde então, o meu propósito é me divertir assim, aprender com as coisas do dia a dia, né? Porque a vida é um parque de diversões. Se você estiver disponível para ela, se você olhar para cada coisa e você tem alguma coisa para aprender ali, né?
Lógico, eu acho que me ajuda muito, eu sou meditante, então eu consigo me enxergar como um personagem, como, sabe, eu me desidentifico e olho e falo, mas Márcio, por que você está reagindo nesse caso aí? Sabe, tem uma vozinha minha, assim, mais sábia, que me permite transformar as coisas do dia a dia numa experiência interessante, surpreendente, né? Porque eu acho que a graça dessa coisa da gente se lançar para o novo, de fazer experimentações, de estar num universo desafiador, é a gente se surpreender. Porque se a gente tem controle sobre o que a gente é capaz de fazer, o que a gente é capaz de entregar, a vida vai ficando tediosa e a gente não percebe o quanto a gente vira morto-vivo, né? A gente faz as coisas todas mecanicamente. Então, acho que de vez em quando precisa haver um tsunami na humanidade, assim, para dar um despertar coletivo. Falar, opa, peraí, o que é que nós estamos fazendo? Por que nós estamos fazendo isso? E, né? Então, respondendo a pergunta, me encanta viver o novo a cada dia, é renovar esse olhar com desafio, com aprendizado, né? Tem se falado muito hoje de long life learning, né? Lifelong learning, e eu acho que é isso mesmo, cada vez mais. Quanta coisa a gente aprendeu nessa pandemia, né? Tantas coisas, eu acho. Pessoas, professores nas escolas que nunca tinham feito nada. Essa senhora que está dando aula no Zoom, tantos professores que não tinham o menor contato com tecnologia, tiveram que aprender a dar aula também no Zoom, descobrir como é que manter a galerinha conectada, essa juventude que precisa de estímulos envolventes para estar ali conectados, negociação de espaços domésticos, né? Como é que você negocia? A experimentar divisão de tarefas domésticas, em todas as áreas, eu acho que da vida, negociar com o chefe, os chefes também abrir mão do comando e controle e acreditar que as pessoas estão produzindo da melhor forma, onde quer que elas estejam, é um espaço grandioso para aprendermos coisas novas. E eu acho que é por isso que se proliferaram tantas lives também, porque as pessoas ficaram sedentas de se encherem de novos estímulos, de novas percepções, que pudesse dar a elas também respostas novas para a sua vida, né? Que elas, sem outros elementos, elas talvez tendessem a querer reconstruir a experiência passada, que certamente não deve existir mais. Então, eu acho que um dos grandes ganhos nessa pandemia foi exatamente essa oportunidade que a gente teve de ver pessoas falando sobre os mais diversos assuntos. Não faltou conteúdo, né? Você consegue conectar o conteúdo que te agrada, e são conteúdos, na maior parte das vezes, gratuitos, né? Eu acho que foi até uma ação de responsabilidade social, empresas que detêm o direito ao conteúdo, disponibilizar, redes, Netflix, filmes franceses, as pessoas estão dando para quem quiser a oportunidade de ter acesso à informação e repensar a sua experiência. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente pode ter, né? Mas eu me encanto por isso, eu me encanto por recriar, por aprender, como eu estou aprendendo agora programas digitais, estou vendo como entregar. Teve um cliente, por exemplo, que eu tive que abrir mão do trabalho, porque são médicos falando sobre a pandemia, a conexão entre a pandemia e o AVC, e tinha médico americano, médico falando em espanhol, médicos no Brasil, super técnicos, perfeccionistas. Falei, eu não posso correr o risco de entregar coisas que eu não tenho esse recorte médico, é muito técnico, são muitas línguas, eu não consigo fazer. Então, os desafios são novos, assim, a cada momento eu tenho que ver como dar a solução, às vezes eu não consigo mesmo, né? Como foi esse caso, eu abri mão do cliente, o cliente entendeu, falou, é verdade. Mas que o espaço do aprendizado, que é incrível para todos nós, eu acho que esse é o grande momento, né? Nunca a humanidade parou inteira para estar discutindo um único assunto, né? Isso acho que gera para a gente um gap de oportunidade, né? Então, se falando aí, né, uma criação de um novo movimento verde, da gente enxergar como a gente pode se apropriar também de dar uma solução mais legal para o planeta, que tão descuidado, né? Não é só a vida da gente que a gente deixa assim, leva de qualquer jeito, é tudo, né? Reunião de condomínio que a gente não vai, e vota aí também de qualquer jeito. Me passa o nome de um deputado aí, eu não sei em quem votar, daí eu preciso de um nome. Então, acho que é hora mesmo das pessoas se apropriarem de falar, opa,
Qual é a minha responsabilidade? E como é bom ter responsabilidade, como eu posso discutir, como eu posso trocar, essa divergência enriquece muito, né? E lógico, eu acho que a gente vai encontrar sempre, tá, esses movimentos mais radicais. Mas eu acho que eu combater o radicalismo não é com radicalismo, é como dizia Gandhi, é paciência. A caravana anda, os cães ladram. Vai ter gente cão ladrando aí, mas a gente vai caminhando por um processo de uma troca, uma experiência coletiva mais rica, mais enriquecedora para todos nós, eu acho. A gente, daqui a pouco a gente vai terminar. Meu Deus, está tão boa essa conversa, hein, Márcio? Dá até Foi maravilhosa. Nossa, foi uma delícia mesmo, Ana. Olha, E pior que a gente não pode nem continuar, porque já eu entro numa outra, né? mas eu só queria te falar uma coisa. Tem 3 palavrinhas que estão latentes aqui para mim. Uma é desapego, né? A gente precisa, para tomar coragem de mudar e fazer essas escolhas na nossa vida, norteada porque olhando que a vida é uma diversão e que a gente veio aqui para ser feliz e fazer as pessoas felizes também, né? A gente precisa trabalhar essa questão do desapego. Eu acho que essa pandemia tem trazido uma coisa que é a simplicidade. A gente vê felicidade na simplicidade, nas coisas pequenas que a gente não fazia, né? Porque a gente tem essa coisa do tempo na nossa vida, né? E a gente acaba tendo aquela rotina, né? Todo dia fazendo a mesma coisa e acaba deixando de lado de ver o quanto a felicidade está na simplicidade das coisas, né? E o legado de você olhar para trás e olhar essa sua história linda, daquilo que você já fez até aqui, mas que tem muita coisa ainda para você fazer pela frente. O quanto foi bom você contando isso daí e trazendo essa energia e a gente realmente vendo que esse seu propósito de vida, de passar a vida e se divertir e ser feliz e ter essa leveza naquilo que você faz, está contada na sua história. Então, te agradeço demais, Márcio. Vou deixar os últimos minutos aí para você se despedir. E você sabe que a gente está conectado aqui pela alma. Você conosco, com a Bifuture, com a Verinha, com a Valéria que está aí. Agradeço todo mundo que tá junto. E eu tenho uma frase aqui que o Marcelo falou, que é como se programar para poder ter o trabalho em função da vida e não a vida em função do trabalho. E por incrível que pareça, eu escrevi exatamente isso para finalizar, então eu deixei a questão dele para o final, que é isso mesmo, né? Quanto que você está vivendo a vida que te desenharam, ou você está desenhando a sua própria vida, falando de desenho. Márcia, com você, que daqui a pouquinho já vai terminar. Um beijo. Pode falar. Olha, foi maravilhoso. Você é uma inspiração para mim também. Nossa, foi uma delícia estar aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo, a Tere, que esteve aí, amigos que eu vi também, minha mãe, enfim. Muita generosidade de vocês terem dispensado esse tempinho para estar aqui com a gente. E para mim foi maravilhoso. Pena que a gente não houve muitas perguntas para a gente responder e tudo, mas foi um tempo curto mesmo para tanta coisa, né? Mas eu espero poder ter contribuído de uma forma positiva, né, com esse momento de mudança, para você se sentir confiante. E também estou disponível, Márcio Raif, no Instagram, estou lá disponível, entre em contato comigo, mande um direct, quiser falar sobre algum assunto desses, eu terei muito prazer. E, Ana, devolvo a bola para você com gratidão aqui. Márcia, foi eu consigo maravilhoso. enxergar de você, sabe, que é um coração enorme, porque é o tamanho do seu coração. Eu vejo você na rede, no The Tribe, fazendo várias coisas, você tem um coração, assim, incrível. Você realmente é esse ser humano aí que você trouxe um bocadinho para a gente de tudo. E como é bom a gente ouvir pessoas como você, e saber que esse mundo aqui está cheio de gente assim. Tem um monte de gente aqui na live que eu amo de paixão, que está assistindo a gente, que também faz parte dessa tribo de pessoas do bem.
Então, muito obrigada para todos que estiveram aí com a gente. E para você também, Márcio. Um beijo na sua mãe. Fala que ela é maravilhosa de ter feito um filho como você. Que legal. Isso aqui vai estar disponível, não vai, Ana? Fica na disponível? Bifilt, e depois a gente vai pôr no YouTube. Ah, você vai pôr no YouTube? Ah, que delícia, que ótimo. Tá bom? Que bacana. Sim, que bacana. Beleza, põe lá no GTV também. Tá bom. Lá no